Muitos séculos antes dos portugueses chegarem aqui, ocorreu uma história que eu vou contar para vocês. Um casal de índios teve uma filhinha muito diferente. Ela era muito branca e tinha os olhos azuis. E aí o índio pai achou aquilo muito estranho, achou que aquilo ali era um presságio muito ruim, resolveu matá-la. Nós sabemos que é um costume, entre muitas tribos indígenas, o infanticídio. Se o filho vem com alguma deficiência física, é muito comum hoje, né, entre índios da Amazônia, matar a criança, para evitar, sei lá, qualquer tipo de problema. Bem, de fato, o pai pensou em matar a criança, mas, em sonhos, uma das divindades lá indígenas apareceu para ele e disse a ele que não o matasse. Muito bem. Ele, atendendo ao que a divindade recomendou, não matou a menina, que cresceu, ficou muito bonita e se tornou um xodozinho, né, da família e dos conhecidos. Muito bem. Porém, segundo a lenda, Tupã, o maioral dos deuses lá entre os indígenas, entre os tupis, trouxe uma doença e a menina veio a morrer. Ela morreu, causou uma tristeza profunda nas pessoas, nos índios, e eles, o pai e a mãe, enterraram a menina dentro da oca, ou da maloca, como era costume entre eles. E também, como era costume entre eles, regavam todo dia aquele solo exatamente no local em que a menina foi enterrada. O nome dessa menina, quando ela era viva, era Mani. Mani. Beleza. Porém, depois de alguns dias, algumas semanas regando, nasceu uma planta ali naquele lugar. O que talvez não fosse de nada surpreendente, já que estava sendo regado aquele solo ali constantemente. Porém, o que causou estranheza é que aquela planta, assim como aquela menina, ela era uma planta estranha, que eles não conheciam. Ninguém, nem os mais velhos da aldeia, haviam ouvido falar daquela planta. Então, a planta cresceu, floresceu bastante e a mãe um dia resolveu investigar o que tinha embaixo daquela planta. E ela cavou e arrancou as raízes da planta e encontrou a mandioca, ou macaxeira, ou aipim. Então essa é uma lenda tupi que conta a história do surgimento, de como Tupã, o deus deles, deu aquele alimento para eles através da morte daquela menina diferente. Bem, é uma lenda, né? Essa lenda é contada, é do folclore popular brasileiro e ela é contada, a versão que eu estou trazendo aqui é baseada no Câmara Cascudo, um estudioso do folclore brasileiro aqui do Rio Grande do Norte. Tá. Pessoal, a mandioca era a base da alimentação indígena. Inclusive, o mesmo Câmara Cascudo desconfia, chega a afirmar que é muito provável que quando caminha, lembram-se na carta do Caminha que ele fala que os índios comiam um tipo de inhame, um certo inhame que não era conhecido dos portugueses. Então, o Câmara Cascudo afirma que o Caminha estava falando de mandioca. Por quê? Porque aquele era um tipo de raiz que os portugueses não conheciam naturalmente, era daqui. Mas que se parecia com um inhame, com outros inhames que os portugueses conheciam, inclusive na África. De maneira que o Câmara Cascudo defende a ideia de que era da mandioca que o Caminha estava falando. É bem provável que sim. Vários viajantes que passaram pelo Brasil durante o período colonial registraram em crônicas e diários a existência e a importância da mandioca na alimentação, não só dos índios, né, mas dos colonos que viviam aqui, de todos que viviam aqui. E aqueles que não tinham a mandioca como base da sua alimentação por opção, em muitos momentos vão acabar usando a mandioca como base da alimentação por uma série de motivos, porque faltou um outro tipo de alimento, não produziu, etc. Então a mandioca sempre foi base da alimentação no Brasil. Inclusive tem um viajante que eu vou falar dele aqui ainda, que é o Hans Staden, mais ou menos em pouco antes da metade do século XVI, ele vai ser prisioneiro de índios no Brasil. E ele vai falar da mandioca, tá? Mas deixemos para depois, quando eu for falar do Hans Staden.
Uma outra coisa curiosa é a seguinte, tem um autor brasileiro, um historiador que é professor na Sorbonne, se eu não me engano, Luiz Felipe de Alencastre. Ele tem um livro que chama O Trato dos Viventes, onde ele fala da presença africana no Brasil. Ele fala da história de um período da colônia e o enfoque dele é a visão da história do Brasil pela ótica da presença africana, da presença dos escravos. Então, nesse livro ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala que a mandioca foi levada para a África. Primeiro a farinha foi levada para ser trocada, a farinha de mandioca foi levada como produto para ser trocada por escravos. E depois a própria mandioca, a planta, vai ser levada para a África, vai se adaptar muito bem e vai virar a base da alimentação em alguns lugares da África. De maneira que o escravo africano vira, digamos assim, uma peça fundamental da formação do Brasil, né? Basta ler Gilberto Freire e a gente percebe que o Brasil, a presença do negro na história do Brasil, do africano, é decisiva. E a alimentação dos africanos lá na África é baseada num costume indígena, numa planta que era usada pelos indígenas e que se espalhou por todo o Brasil e depois foi exportada lá para a África e lá virou base da alimentação também, principalmente em Angola, tá? Bem, é isso, né? A mandioca ela tem também ela tem vários tipos, né? Principalmente dois, a brava e a doce. A mandioca doce é a macaxeira, essa que a gente consome, e a brava, que é mais usada para fazer farinha. O cultivo dela é mais fácil, mas o preparo da farinha, para utilizar ela na alimentação, tem que ter todo um processo para poder tirar a toxina que tem nela. É isso, pessoal, então. Uma curiosidade aí sobre a mandioca na nossa história colonial. Um abraço.